Então vamos lá, ó. Essa questão aqui também gostei bastante. Ó, pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetado por arquitetos, comumente em praças e jardins para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol. É feito com estrado de vigas iguais, postas, postas paralelas e perfeitamente em fila, como mostra a figura. Então aqui tem algumas coisas já que já dão para gente uma boa dica, né? Veja que a, a, a seção transversal, ó, isso aqui que ele chamou a atenção, ó, essa seçãozinha aqui, ó, é um retângulo com a altura maior do que a espessura, maior do que a largura, e que ele tem entre uma viga e outra, né? Essa daqui são as vigas, ó. Uma viga, duas vigas, três vigas, quatro vigas e por aí vai. Entre as vigas, ele tem aí uma abertura de 30 centímetros. Beleza. Aí continuando a leitura. Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas, conforme eu coloquei aí. De modo que um solstício de verão, a gente nem precisa saber o que é isso, tá? A trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas. O que é isso aqui, né? É, as vigas estarão. Deixa eu tentar desenhar aqui para ficar. Ó, tenho essa viga aqui. Aqui eu estou olhando de frente, tá bom? Então eu tenho essa viga. Aí tenho outra viga aqui. Beleza? E por aí vai. O que é que ele fala do plano perpendicular às vigas? O que eu entendo disso é o seguinte: o Sol ele vai fazer um movimento aqui, ele vai fazer um movimento assim, ó, certo? Ele, por exemplo, nasce o Sol aqui, aí vai ficando mais tarde, e tal, e tal, e tal, e tal. Essa trajetória do Sol está em um plano, então está em duas dimensões ali, e faz com que ele realmente ele esteja nesse plano. Ele não faça zigue-zagues. Então, como é que seria olhando de cima, tá? Agora olhando de cima. Só para você entender o que é que eu entendo quando ele fala o negócio do plano aí do plano de movimento do Sol. Então, agora eu vou olhar as vigas por cima. Então, por cima, como é que elas vão estar? Elas vão estar assim, né? Ó, olhando vista superior, tá? Então, estou olhando por cima. Tem uma viga aqui, tenho outra viga aqui. E agora eu vou simular aqui o movimento do Sol. O Sol não vai fazendo uma trajetória assim, ó. Sabe? Agora uma hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui. Para mim, ele não vai fazer isso. Quando ele fala num plano perpendicular, para mim o Sol vai fazer isso aqui, ó. Então, uma hora ele está aqui, outra hora ele está aqui, outra hora ele está aqui, aqui e aqui. Sacou? Num plano, é que a gente está olhando de cima, então o plano fica como se fosse uma reta. Então, o que eu entendo da questão é isso, tá? Aí, aí ele fala, né? A trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas. E que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus, isso aqui é uma informação, cara, importantíssima. Os raios de Sol fizerem 30 graus com a posição a pino eu entendo que é meio-dia. Meio-dia o Sol está fazendo assim, o raio solar está 90 graus, exatamente 90 graus com a superfície da Terra. Gere a metade da luz que passa ao meio-dia. Para atender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja a mais próxima possível de. Então, beleza. Para explicar isso para você, eu fiz um esqueminha aqui para ficar bem claro. Tá?
Essa situação que você está vendo aqui já é a situação da tarde, tá? Aqui é a situação da tarde. Então note que eu coloquei essa figura aqui, ó, e esse vetor amarelo aí, ele é a inclinação do raio solar. E as vigas estão dispostas aí da forma que você está vendo. Eu coloquei uma marrom e uma azul para a gente ver uma e outra e entender que elas estão, né, em série, né, uma paralela à outra, com afastamento de 30 centímetros. Então o raio vai bater inclinado de 30 graus em relação ao quê? Em relação à vertical, que é quando o Sol está a pino. Então, ó, o Sol a pino seria isso aqui, certo? Então eu fiz os esqueminhas aqui para ficar claro. Esse cara aqui é ao meio-dia, a pino. Beleza? Até aí tranquilo? Legal. Aí, ó, vamos pensar aqui nessa figura. Você concorda que se o raio do Sol descer assim, perpendicular, né, verticalmente para baixo, você concorda que essa abertura aqui de 30 centímetros vai estar completamente ensolarada, que não vai ter sombra? Tranquilo? Na questão, o que é que ele quer? Né? É aí que a gente começa a entender como é que a gente vai chegar na resolução. Ele quer que metade da luz passe quando tiver a tarde. Metade da luz. Ou seja, se é metade da luz, então, nessa situação aqui, eu não vou ter o Sol aqui preenchendo totalmente esse espaço de 30 centímetros. Vai ser só de 15 centímetros. Porque metade da luz passou. Sacou? Beleza. Aí, juntando as duas situações, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho essa forma aqui. Beleza. Onde que está o meu raciocínio dos 15 centímetros? Está aqui, ó. A altura da viga. Desculpa, da viga, né? A altura da viga está aqui. Beleza? Ela está aqui, ó. Tá aqui. E aqui são os dois raios solares. Um raio solar a pino e o outro à tarde. E eu sei que nós temos 30 graus aqui. Então, nesse triângulo, o que é que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto, que é de 15 centímetros, e não tenho o cateto adjacente. Lembrando que cateto são os dois lados do triângulo retângulo que fazem 90 graus entre si. Então, eu tenho o oposto ao ângulo de 30 graus, que é 15 centímetros, e não tenho o cateto adjacente a ele, que é justamente a altura, que é justamente o que a gente precisa calcular. Então, por onde é que eu vou calcular isso aqui? Vou calcular pela tangente. Por quê? A tangente de um ângulo é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente desse ângulo. Hipotenusa, isso. A hipotenusa. É, mas você não quer encontrar a hipotenusa, né? Mas aí você vai ter dois trabalhos, né? Porque, sim, daria para fazer. Nesse caso, de você calcular pelo seno, né? Deixa eu colocar aqui o seno. Seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, você estaria calculando esse lado do triângulo aqui, ó. Aí você teria que usar o teorema de Pitágoras para descobrir o H. Sacou? Já pela tangente, a gente já vai direto, ó.
Quanto é tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Qual é o meu cateto oposto? 15. O meu cateto adjacente, H. Então, H é igual a 45 sobre raiz de 3. Né? Aí, geralmente a gente não deixa o denominador com raiz. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu só puxar esse seno para cá. Aí, o que é que a gente faz? Então, se o H é igual a 45 sobre raiz de 3, eu multiplico raiz de 3 e raiz de 3. Aí, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 45 dividido por 3 é 15. 15 raiz de 3 centímetros. Raiz de 3 é 1,7 alguma coisa, tá? Aí daria para calcular aproximado o valor da altura aí da viga para resolver esse problema que o arquiteto jogou aí.